99. Navegantes. Nergal era conhecido por levar exércitos a uma folha de batalha, emprestando-lhes grande ferocidade. Curiosamente, fazia isso para ambos os lados de um conflito, esvaziadores e humanos. Isso parece comum para esprenos menos autoconscientes. Da Mítica de Hesse, página 121. Quando Caladin acordou no navio em Shadesmar, os outros já estavam de pé. Ele se sentou no beliche, sonolento, ouvindo as contas se chocando contra o casco. Parecia haver quase um padrão ou ritmo naquilo. Ou estaria ele imaginando coisas? Sacudiu a cabeça, se levantando e se esticando. Dormira mal, o sono interrompido por pensamentos sobre seus homens morrendo. Elrocar e Moash, sua preocupação com Drek e Skar. A escuridão cobriu seus sentimentos, tornando-o letárgico. Odiou ser o último a se levantar. Isso era sempre um mau sinal. Ele foi ao banheiro, depois se forçou a subir os degraus. O barco tinha 3 níveis. O mais fundo era o porão. O seguinte, o convés inferior, era para as cabines, onde os humanos haviam recebido um cômodo para compartilhar. O convés superior ficava aberto aos céus e era povoado por esprenos. Sil disse que eram esprenos de luz, mas que seu nome comum era navegantes. Eles pareciam humanos, com estranhas peles de bronze, metálicas, como se fossem estátuas vivas. Tanto homens quanto mulheres usavam casacos e calças rústicos. Roupas humanas de verdade, não apenas imitações como as que Sil usava. Eles não pareciam carregar outras armas além de facas, mas o navio tinha arpões ameaçadores fixados em raques nas laterais do convés. Vê-los fez com que Caladin se sentisse infinitamente mais à vontade. Sabia exatamente onde procurar uma arma. Sil estava perto da proa, olhando novamente o mar de contas. Ele quase não a identificou de início, porque seu vestido estava vermelho, em vez do azul branco normal. O cabelo dela havia mudado para negro e sua pele estava cor de carne, morena como a de Caladin. Danação! Como assim? Ele cruzou o convés na direção dela, cambaleando enquanto o navio atravessava uma onda nas contas. Raios! Ishala havia comentado que aquela viagem era mais suave do que alguns barcos em que estivera. Vários navegantes passaram, calmamente, cuidando do cordame e dos arreios que se conectavam a esprenos que puxavam a nau. Ah, humano! Disse um dos navegantes enquanto Caladin passava. Aquele era o capitão, não era? Capitão Ico? Ele parecia um homem chino, com olhos grandes e pueris feitos de metal. Era mais baixo que os aletianos, mas robusto. Usava a mesma roupa castanha que os outros, com vários bolsos abotoados. Venha comigo, disse Ico a Caladin. Então cruzou o convés sem esperar resposta. Eles não falavam muito, esses navegantes. Caladin suspirou e então seguiu o capitão de volta à escadaria. Placas de cobre cobriam a parede interna da escadaria. E Caladin vira uma ornamentação similar no convés. Havia imaginado que fosse decorativa, mas o capitão roçava os dedos no metal de modo estranho enquanto andava. Tocando uma placa com a ponta dos dedos, Caladin sentiu uma vibração distinta. Eles passaram pelos aposentos dos esprenos marinheiros comuns. Eles não dormiam, mas pareciam apreciar pausas no trabalho, balançando em silêncio em redes, frequentemente lendo. Não se incomodou de ver navegantes masculinos com livros. Esprenos eram obviamente similares aos fervorosos, que estavam fora do entendimento normal de macho e fêmea. Ao mesmo tempo, esprenos lendo? Estranho. Quando chegaram ao porão, o capitão acendeu uma pequena lâmpada a óleo, até onde Caladin notou, e ele não usou um tição aceso para criar o fogo. Como funcionava? Parecia imprudente usar fogo para a iluminação com tanta madeira e pano ao redor.
Por que não usar esferas para iluminar? Perguntou Caladinho. Não temos nenhuma, explicou Ico. Luz da tempestade se esgota muito rápido neste lado. Isso era verdade. A equipe de Caladinho carregava várias gemas maiores não incrustadas que comportariam luz das tempestades por semanas. Mas as esferas menores se esgotavam após cerca de uma semana sem ver uma tempestade. Eles haviam trocado as claretas e os marcos com o faroleiro por suprimentos de escambo, principalmente tecido, para comprar passagem naquele navio. O faroleiro queria a luz das tempestades, comentou Caladinho. Ele a mantém em um tipo de globo. Capitão Ico grunhiu. Tecnologia estrangeira, perigosa. Atrai o tipo errado de espreno. Ele balançou a cabeça. Em Celebrante, os cambistas têm gemas perfeitas que podem conter luz indefinidamente. Similar. Gemas perfeitas? Como a pedra das 10 auroras? Eu não conheço essa aí. Luz em uma pedra perfeita não se esgota, então você pode dar luz às tempestades aos cambistas. Eles usam dispositivos para transferi-la de gemas menores a gemas perfeitas. Então dão a você crédito para gastar na cidade. O porão estava bem cheio, com barris e caixas presos às paredes e ao chão. Caladinho mal conseguiu se espremer para passar. Ico selecionou de uma pilha uma caixa com alças de corda e pediu a Caladinho para puxá-la enquanto ele reorganizava as caixas que haviam estado em cima dela. Então as prendia de novo. Caladinho passou esse tempo pensando sobre gemas perfeitas. Existiria tal coisa no lado dele? Se realmente houvesse pedras imaculadas que pudessem comportar luz da tempestade sem nunca se esgotar, era importante saber. Poderia significar a diferença entre a vida e a morte para radiantes durante o pranto. Depois que Ico acabou de reorganizar a carga, ele gesticulou para que Caladinho o ajudasse a pegar a caixa que haviam separado. Eles a manobraram para fora do porão e até o convés superior. Ali, o capitão se ajoelhou e abriu a caixa, revelando um estranho dispositivo que parecia um cabideiro, embora com apenas 1,5 metros de altura. Feito totalmente de aço, ele tinha dezenas de pequenos dentes metálicos despontando como galhos de uma árvore, mas como uma bacia de metal no fundo. Ico tirou uma caixinha do bolso, de onde pegou um punhado de contas de vidro como aquelas que compunham o oceano. Ele colocou uma delas em um buraco no centro do dispositivo, então acenou para Caladinho. Luz das tempestades. Para quê? Para que você viva. Está me ameaçando, capitão? Ico suspirou e fitou-o com uma expressão paciente, de natureza bastante humana. Parecia um homem falando com uma criança. O capitão Espreno acenou com a mão, insistente, de modo que Caladinho pegou um marco de diamante do bolso. Segurando a esfera em uma das mãos, Ico tocou na conta de vidro que colocara no fabrial. Isso é uma alma, explicou ele. Alma de água, mas muito fria. Gelo? Gelo de um lugar muito, muito alto. Gelo que nunca derreteu. Gelo que nunca conheceu calor. A luz na esfera de Caladinho foi diminuindo enquanto Ico se concentrava. Você sabe como manifestar almas? Não, respondeu Caladinho. Alguns da sua espécie conseguem. É raro. Raro entre nós também. Os jardineiros entre os esprenos de cultura são os melhores. Eu não tenho prática. A conta do oceano se expandiu e se tornou nebulosa, parecendo gelo. Caladinho teve um distinto senso de frio vindo dela. Ico devolveu-lhe o marco de diamante, agora parcialmente drenado, pastel as mãos e se levantou satisfeito. O que ele faz? Indagou Caladinho. Ico cutucou o dispositivo com o pé. Ele fica frio agora. Por quê? Frio faz água. A água se acumula naquela bacia. Você bebe e não morre. Frio faz água? Caladinho não havia sentido naquilo. Ico foi conferir os esprenos conduzindo o navio.
Então Kaladin se ajoelhou ao lado do dispositivo tentando compreender. Por fim, identificou gotas d'água se acumulando nos galhos do dispositivo. Eles desciam pelo metal e se acumulavam na bacia. Quando o capitão dissera, durante suas negociações iniciais, que podia fornecer água para passageiros humanos, Kaladin havia imaginado que o navio teria alguns barris no porão. O dispositivo levou cerca de meia hora para encher um pequeno copo d'água que Kaladin bebeu como um teste. A bacia tinha uma torneira e um copo de lata destacável. A água era fresca, mas insossa, diferente de água de chuva. Mas como o frio podia fazer água? Estaria aquilo ali derretendo gelo no reino físico, de algum modo, e levando-o para lá? Enquanto bebericava água, Sil se aproximou. Sua pele, cabelos e vestidos ainda coloridos como os de uma humana. Ela parou junto dele, pôs as mãos nos quadris e fez beicinho. Que foi? Quis saber Kaladin. Eles não me deixam cavalgar um dos esplenos voadores. Espertos. Insuportáveis. Pela danação, por que você olharia para uma daquelas criaturas e pensaria, sabe de uma coisa? Preciso montar nela? Se o fitou como se ele fosse louco. Porque elas podem voar. Você também pode. Na verdade, eu também posso. Você não voa, você cai para o lado errado. Ela descruzou os braços só para que pudesse cruzá-los de novo imediatamente e bufar bem alto. Está me dizendo que não tem nenhuma curiosidade sobre como é subir em uma daquelas coisas? Nem de cavalos eu gosto. Não vou montar uma coisa que não tem nem pernas. Onde está seu senso de aventura? Eu arrastei para os fundos e o nocauteei a porretadas por ter me feito entrar no exército. Aliás, o que você fez com sua pele e seu cabelo? É uma terça iluminação, disse ela. Pedi a Shallan porque não queria a tripulação do navio fofocando sobre um espleno de honra. Não podemos desperdiçar luz de tempestades em algo assim, Sil. Usamos um marco que já estava quase esgotado. Não nos valia de nada. Já estaria opaco quando chegássemos. Sendo assim, não desperdiçamos nada. E se houver uma emergência? Ela mostrou a língua para ele, depois para os marinheiros na frente do navio. Kaladin devolveu o pequeno copo de lata para seu lugar na lateral do dispositivo. Então se acomodou com as costas contra a murada. Shallan estava sentado no convés perto do espleno voador, desenhando. Você deveria ir falar com ela, disse Sil, sentando-se junto dele. Sobre desperdiçar luz a tempestades? Sim, talvez devesse. Ela parece tomar decisões levianas a respeito de com quem gasta a luz. Sil revirou os olhos. Ai, o que foi? Não vá passar sermão nela, bobinho. Converse com ela. Sobre a vida. Sobre coisas divertidas. Sil cutucou com o pé. Eu sei que você quer isso. Posso sentir que você quer. Sorte sua eu ser o tipo errado de espleno, ou provavelmente estaria lambendo sua testa ou algo assim para alcançar suas emoções. O navio chocalhou contra uma onda de contas, a alma das coisas no mundo físico. Shallan é noiva de Adolin, disse Kaladin. O que não é um voto, replicou Sil. É uma promessa de talvez fazer um voto algum dia. Ainda assim, não é o tipo de coisa com que se deva brincar. Sil pousou a mão no joelho dele. Kaladin, eu sou o seu espleno. É meu dever garantir que você não fique sozinho. É mesmo? Quem decidiu isso? Eu decidi. E não me dê desculpa sobre não estar sozinho ou sobre como só precisa dos seus irmãos de armas. Você não pode mentir para mim. Está se sentindo taciturno e triste. Precisa de algo, de alguém. E ela faz com que você se sinta melhor. Raios. Parecia que Sil e as emoções dele o estavam encurralando. Uma sorria com encorajamento, enquanto a outra sussurrava coisas terríveis. Que ele sempre estaria sozinho. Que Tara tivera razão em abandoná-lo. Ele encheu outro copo com o máximo de água que conseguiu da bacia
Então o levou para Shallan. O movimento do barco quase fez com que deixasse o copo cair no mar. Shallan ergueu os olhos enquanto se ajeitava ao lado dela, as costas contra a murada do convés. Ele entregou o copo a ela. Faz água, disse, indicando o dispositivo com o polegar. Faz isso ficando frio. Condensação? Quão rápido funciona? Navani se interessaria por isso. Shallan provou a água, mantendo-a na mão segura e enluvada, o que era estranho de se ver nela. Mesmo quando haviam viajado juntos pelo fundo dos abismos, ela usara um ravá muito formal. Você anda como eles, comentou ela distratamente, terminando o seu desenho de uma das feras voadoras. Eles? Os marinheiros. Você mantém o equilíbrio muito bem. Suspeito que teria sido um bom marinheiro, ao contrário de outras pessoas. Ela indicou a Zuri, que estava do outro lado do convés, se segurando desesperadamente na murada e ocasionalmente lançando olhares desconfiados para os navegantes. Ou ela não gostava de estar em um navio, ou não confiava nos esprenos. Talvez as duas coisas. Posso? Perguntou caladinho, indicando o desenho. Ela deu de ombros, então ele pegou o caderno e estudou as imagens dos animais voadores. Como sempre, eram excelentes. O que o texto diz? Só algumas teorias, disse ela, voltando uma página no seu caderno. Perdi o original dessa imagem, então está meio rudimentar. Mas você já viu algo parecido com esses esprenos com cabeças de flecha aqui? Sim, respondeu caladinho, estudando o desenho de uma enguia celeste voando junto de um espreno com cabeça de flecha. Eu os vejo perto de Gran Carapaças. Demônios dos abismos, enguias celestes. Qualquer coisa que deveria ser mais pesada do que realmente é. Marinheiros os chamam de esprenos de sorte do nosso lado. Ela gesticulou com o copo rumo à frente do navio, onde marinheiros conduziam as bestas voadoras. Eles os chamam de mandras, mas o formato de ponta de flecha da cabeça é igual aos dos esprenos de sorte. Esses são maiores, mas acho que eles, ou coisas parecidas com eles, ajudam em guias celestes a voar. Demônios do abismo não voam. Matematicamente, eles meio que voam. Bavamar fez os cálculos sobre Gran Carapaças recheanos e descobriu que eles deveriam ser esmagados pelo próprio peso. Disse caladinho. Ela começou a se empolgar. Tem mais. Esses mandras desaparecem às vezes. Seus guardiões chamam isso de cair. Eu acho que eles devem estar sendo sugados para o reino físico. Isso significa que nunca se pode usar apenas um mandra para puxar um navio, por menor que seja a embarcação. E não se pode levá-los, nem a maioria dos outros esprenos, para longe dos demais centros de população humana do nosso lado. Eles definham e morrem por motivos que as pessoas aqui não compreendem. Então, o que eles comem? Não sei ao certo, disse Shallan. Sil e Padrão falam sobre se alimentar de emoções, mas há alguma outra coisa que... Ele perdeu o fio da meada quando Caladinho passou para a página seguinte do caderno. Parecia uma tentativa de desenhar o Capitão Rico, mas era incrivelmente juvenil. Basicamente, uma figura de palitinhos. Foi a Dolin que pegou seu caderno? Perguntou ele. Ela agarrou o caderno de volta e o fechou. Eu só estava tentando um estilo diferente. Obrigada pela água. Sim. Tive que caminhar toda a distância de lá até aqui. Pelo menos 7 passos. No mínimo 10, disse Shallan. E neste convés precário. Muito perigoso. Praticamente tão ruim quanto lutar com os moldados. Você podia ter dado uma topada com o dedão, pisado em uma farpa, ou sido lançado para fora e se perdido nas profundezas, enterrado por milhares e milhares de contas e pelo peso das almas de um número infinito de objetos esquecidos. Ou isso. Altamente improvável, concordou Shallan. Eles cuidam direitinho deste convés, então não há farpa alguma. Com minha sorte, eu encontraria uma de qualquer modo. Sofri com uma farpa uma vez, comentou Shallan. Mas isso já não está nas minhas mãos.
Você. Você não disse isso. Sim. Obviamente foi sua imaginação. Que mente doentia você tem, Caladinho? Ele suspirou, então indicou os marinheiros. Eles andam descalços. Você notou? Tem algo a ver com as linhas de cobre montadas no convés. O cobre vibra, disse Shallan. E eles o tocam o tempo todo. Acho que talvez o usem para se comunicar de algum modo. Isso explicaria por que não falam muito. Pensei que eles nos vigiariam um pouco mais. Não parecem estar curiosos em relação a nós. O que é estranho, levando em conta como o Azure é interessante. Espera aí, só Azure? Sim. Com aquela couraça polida e figura notável, com seus casos de caçador de recompensas e viajante entre mundos. Ela é profundamente misteriosa. Eu sou misterioso, disse Caladinho. Eu costumava achar que sim. Então descobri que você não gosta de bons trocadilhos. É realmente possível saber coisas demais sobre uma pessoa. Ele grunhiu. Tentarei ser mais misterioso, me tornar um caçador de recompensas. O estômago dele rosnou. Começando com uma recompensa para o almoço, talvez. Haviam prometido a eles 2 refeições por dia, mas levando em conta o tempo que fora necessário para Kiko se lembrasse de que eles precisavam de água, talvez devesse pedir. Eu estou tentando manter uma ideia da nossa velocidade, disse Shallan folheando seu caderno. Ela passou rapidamente pelas páginas e ele pôde ver que, estranhamente, elas alternavam desenhos hábeis e alguns comicamente ruins. Shallan parou em um mapa que havia feito daquela região em Shadesmar. Rios aletianos agora eram penínsulas e o Mar das Lanças era uma ilha com a cidade chamada Celebrante no lado ocidental. As penínsulas de rio significavam que, para poder voltar para a cidade, o navio tinha que ir para o oeste. Shallan havia marcado seu caminho com uma linha. É difícil avaliar nosso progresso, mas imagino que estejamos nos movendo mais rápido do que o navio médio do nosso mundo. Podemos ir diretamente para onde queremos sem nos preocuparmos com os ventos, por exemplo. Então, mais 2 dias? Perguntou Caladinho, especulando a partir das marcas dela. Mais ou menos. Progresso rápido. Ele desceu os dedos rumo ao fundo do mapa. Cidade de Tailém? Perguntou, tocando um ponto que ela havia marcado. Sim. Deste lado vai estar na borda de um lago de contas. Podemos deduzir que o Sacro Portal refletirá ali como uma plataforma como aquele que deixamos em Kulinar. Mas como ativá-lo? Quero tentar. Dalinar está em perigo. Nós precisamos chegar até ele, Shallan. Na cidade de Tailém. Ela olhou de relance para Azure, que insistia que estavam indo na direção errada. Caladinho. Não sei se podemos confiar no que você viu. É perigoso achar que conhece o futuro. Eu não vi o futuro, disse Caladinho rapidamente. Não foi isso. Foi como voar no céu com o pai das tempestades. Eu só sei. Eu sei que preciso ir até Dalinar. Ela ainda parecia cética. Talvez ele houvesse falado demais sobre a ensinação do faroleiro. Veremos quando chegarmos a Celebrante. Shallan fechou seu mapa, então se contorceu, olhando para o parapeito onde estavam encostados. Você acha que eles têm cadeiras em algum lugar? Essas amuradas não são muito confortáveis para se encostar. Provavelmente não. Como é que se chamam essas coisas? Questionou Shallan batendo na murada. Uma parede de conversa. Sem dúvida eles inventaram alguma palavra náutica obscura, disse Caladinho. Tudo em um navio tem nomes estranhos. Bordo e estibordo, em vez de esquerda e direita. Galera, em vez de cozinha. Estorvo, em vez de Shallan. Havia um nome. Corrimão? Guarda do convés? Não. A murada. O nome é a murada. Ela sorriu. Não gosto de me recostar na murada, mas não vou permitir que isso me deixe amuada. Ele grunhiu baixinho.
Jura? Vingança por ficar me chamando de coisas. Coisa. Uma coisa. E foi mais uma declaração de um fato de que um ataque. Ela o socou de leve no braço. É bom vê-lo sorrindo. Isso foi um sorriso? Foi o equivalente de Caladim. Uma carranca quase jovial. Shallan sorriu. Algo se aquecia dentro dele quando ficava perto dela. Algo parecia certo. Não havia sido assim com Laral, sua paixão de infância, ou até mesmo com Tara, seu primeiro romance verdadeiro. Era algo diferente que não conseguia definir. Só sabia que não queria que acabasse. Era algo que afastava as trevas. No fundo dos abismos, quando estávamos encurralados juntos, você falou sobre sua vida, sobre seu pai. Eu lembro, disse ela em voz baixa. Na escuridão da tempestade. Como você faz isso, Shallan? Como continua sorrindo e gargalhando? Como evita ficar preso às coisas terríveis que aconteceram? Eu as encubro. Tenho uma incrível habilidade de esconder tudo em que não quero pensar. Está ficando mais difícil, mas com a maioria das coisas eu consigo só. Ela se calou, olhando direto à frente. Pronto. Sumiu. Uau. Eu sei, sussurrou ela. Eu sou maluca. Não, não, Shallan. Eu queria poder fazer o mesmo. Ela o encarou, a testa franzida. Você é maluco. Não seria agradável se eu pudesse simplesmente enterrar tudo? Raios. Ele tentou imaginar. Não passar a vida se preocupando com os erros que havia cometido. Não ouvir os constantes sussurros dizendo que ele não era bom o bastante ou que havia falhado com seus homens. Desse modo, nunca vou encarar meus problemas, disse Shallan. É melhor do que ficar paralisada. É isso que eu digo a mim mesma. Ela sacudiu a cabeça. Jasnah disse que o poder é uma ilusão da percepção. Haja como se você tivesse autoridade, e frequentemente a terá. Mas fingir faz com que eu me fragmente. Eu finjo bem demais. Bem, não importa o que você está fazendo, obviamente funciona. Se eu pudesse abafar essas emoções, eu o faria com prazer. Ela concordou, mas calou-se e resistiu a todas as suas tentativas seguintes de puxar conversa.